vocês. Hoje, quinta-feira, 19 de novembro de 2020, vamos dar início às nossas revisões com a disciplina de Geografia. Nas nossas revisões de Geografia, vamos revisar dois assuntos. O primeiro assunto que vamos revisar é tipos de vegetação brasileira. A vegetação e o clima são dois aspectos naturais que sempre estão relacionados. A vegetação ajuda a mudar o clima, enquanto o clima modifica a vegetação. No nosso país, o Brasil, as matas, as florestas e as plantas de uma maneira geral variam muito devido às diferenças do clima de cada uma das regiões do Brasil. Nessa imagem, nós vemos os diferentes climas do Brasil e nós vamos entender que como esses climas se modificam, eles ajudam a modificar a vegetação do nosso país também, tá bom? Aqui nós temos no nosso país 5 tipos de climas diferentes e cada um deles se associa de uma forma à vegetação, tá bom? Nós chamamos o conjunto de plantas de determinada região, de determinada área, vegetação. Quando as várias espécies de vegetais cobrem uma região, nós dizemos que elas formam a flora. O nosso país tem uma flora riquíssima e com muitas utilidades. Nós podemos usar as plantas do nosso país para fazer chás e até para fazer medicamentos. Muitas plantas nascem sem precisarem ser plantadas pelos seres humanos. A ação de muitos elementos naturais ajudam que essas plantas brotem e cresçam. Por exemplo, a ação dos ventos, das chuvas, dos pássaros, das borboletas, das abelhas e de outros animais. Por isso é importante que nós ajudemos a preservar cada um desses animais, porque se eles não existissem, nós não teríamos uma vegetação tão vasta e tão bonita. No Brasil, há muitas espécies de vegetação, porém as mais frequentes, dependendo de cada região, são a floresta, o cerrado, o campo, a caatinga e as vegetações do litoral. E nós vamos ver todas elas a partir de agora. Florestas. Na floresta, a vegetação se apresenta com árvores altas, grandes e juntas umas das outras. Nela há sempre muito verde e, por ser fechada, caminha-se quando é possível por trilhas. Nós encontramos diversas espécies da nossa flora nas florestas, como por exemplo o jequitibá, o jacarandá, as seringueiras, as avencas, as samambaias, as bromélias e as orquídeas. No entanto, esse tipo de vegetação vem sendo substituída pela construção de cidades, pelo cultivo de alimentos e por áreas para a criação de animais. O nosso país tem a maior floresta do mundo, a floresta amazônica, que é considerada o pulmão do nosso planeta. E por isso é tão importante nós preservarmos as nossas florestas. Nós falamos antes sobre algumas espécies que existem nas florestas e eu separei cada uma delas para vocês verem e entender como é tão diferente cada coisa dentro de uma floresta. Então aqui temos exemplos do jacarandá, do jequitibá, da seringueira, da avenca, da samambaia, da bromélia e da orquídea. Prestem atenção. Nessas imagens, olhem com carinho e percebam que as florestas são muito vastas. O cerrado se desenvolve principalmente no interior do Brasil. Esse espaço geralmente é recoberto por capins altos e aparecem plantas rasteiras, afastadas umas das outras. O curioso são suas árvores baixas, com seus troncos finos e tortos. A expansão do cultivo da soja, algodão e pecuária vem desmatando o cerrado brasileiro. Por quê? Por essa
vegetação está tão intimamente ligada ao interior. As pessoas estão invadindo esse tipo de vegetação para fazer cultivos. Então, nós também precisamos bater na tecla de que é importante preservar o cerrado. Os campos. Os campos estão presentes especialmente no sul do nosso país. São compostos por vegetação rasteira e verdinha. Nós damos o nome de capim ou grama para essa vegetação. Essa característica favoreceu a ocupação humana e a prática da pecuária. Por quê? Porque quando pensamos nos animais, nas vacas e nos bois, eles comem grama no pasto e esses campos parecem um grande pasto. A caatinga. A caatinga fica localizada no nordeste do Brasil, em uma área de solo bastante seco e apresenta pouca vegetação. Em uma época seca, as plantas perdem folhas. A vegetação é formada por árvores de pequeno porte e espinhosas. A caatinga é formada por várias espécies de cacto. A palma, o mandacaru, a coroa de frade, entre outras. Aqui eu separei para vocês algumas imagens de cacto que existem na nossa caatinga. A palma, o mandacaru e a coroa de frade, para vocês perceberem como é diferente, por exemplo, lá da floresta. Vegetação litorânea. No litoral, a vegetação é bastante variada. Existem ainda no mar as algas marinhas usadas em cosméticos e produtos farmacêuticos. Por exemplo, quando a gente come uma comida japonesa, caso alguém já tenha comido aquela alga que vem envolvida no arroz, no sushi, é uma alga que veio do mar. Vegetação de praia apresenta uma vegetação rasteira encontrada na faixa litorânea. É comum também a presença de coqueiros, principalmente nas áreas do norte e nordeste. Mangue. O mangue apresenta uma vegetação em terrenos alagadiços. Os galhos dos pequenos arbustos se entrelaçam, dificultando a passagem. Os vegetais são importantíssimos para o homem. Além de purificar o ar que nós respiramos, favorecem o clima das regiões e fornecem sombra. Eles são usados de diversas formas, seja no seu estado natural ou industrializado. Outro uso maravilhoso para os vegetais é como alimento, quando comemos uma salada ou quando tomamos um chá. Agora vamos para o segundo assunto que vai estar na nossa avaliação de geografia. As águas na paisagem. Quanta água nos cerca? Vocês já perceberam? E a água ela é muito importante para nós, não é mesmo? Os rios banham diferentes lugares e um é diferente do outro. Um rio é diferente do outro. Nós vamos ter as partes do rio. Primeiro vai ser a nascente, que é aonde o rio nasce. O próprio nome já fala, né? A margem, que é a faixa de terra que fica na margem do rio. O leito, que é a superfície por onde correm as águas de um rio. A foz é onde o rio deságua, ou seja, aonde ele joga as suas águas. Ele pode jogar em um outro rio, em uma lagoa, em um mar, tá bom? As águas, elas são aproveitadas de diversas formas. Ela pode ser usada para transporte, pesca, lazer, irrigar plantações, para fazer a nossa higiene pessoal, para preparar alimentos e depois ela tem que ser tratada para nós consumirmos, ou seja, para nós tomarmos, tá? E aí vai ter um local que vai se chamar estação de tratamento de água. Lá eles vão colocar cloro, cal, sulfato de alumínio dentro dessa água para tirar todas as impurezas, todos aqueles bichinhos que fazem mal à nossa saúde e tornar a água própria
para nós consumirmos, para nós tomarmos, tá? A água também vai ser importante para fabricar a nossa energia elétrica. Vocês sabiam que a energia que chega à nossa casa é produzida através da força das águas? Pois bem dentro do rio, eles colocam turbinas, fazem uma estrutura todinha, que a partir daí vai movimentar as águas e vai passar através de cabos e vai distribuir energia elétrica para nossas casas. É a água transformando energia elétrica. Uma hidrelétrica muito famosa é a hidrelétrica de Itaipu, no Paraná. A preservação dos rios e de todos os seres vivos que neles habitam depende muito de nós. Alguns rios são degradados por quê? Porque os esgotos de várias cidades são descarregados neles sem tratamento adequado. Muitas pessoas jogam lixos em suas águas. Indústrias poluem suas águas, despejando produtos químicos. Por causa disso, muitos peixes e plantas estão morrendo. A água está se tornando imprópria para consumo e várias pessoas contraem doenças. Agora vocês vão realizar a revisão que enviei para vocês. Qualquer dúvida, me perguntem no grupo ou no privado. Eu estou à disposição. Beijos!